Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né, a mais um momento formativo organizado, né, por esse projeto. Quero aí agradecer a presença de todos os pesquisadores que estão aqui nessa sala hoje, agradecer a presença a representatividade da FIRST, que é uma empresa que é uma parceira desse projeto, então agradeço aí pela representatividade, a, ao Ministério da Saúde, né, que é o órgão financiador desse projeto. Não vi ainda nenhum representante, mas acredito que logo eles sempre estão conosco, então desde já agradeço a participação e a colaboração e a representatividade de todos. Então, assim, é muito importante essa temática de hoje, é muito relevante conhecer melhor as diretrizes, né, de precaução e isolamento para as doenças transmissíveis, e uma delas é a Covid-19. Então, desde já agradeço aí o convite à enfermeira Denilde, né, por estar nesse momento conosco. Então, pessoal, só antes de passar a fala, né, para a nossa convidada de hoje, eu sou Charlize, sou enfermeira de formação, mestre pela UFG, Universidade Federal de Goiás, sou professora do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia Oeste, e uma das coordenadoras de pesquisa desse projeto, devido à coordenação com a professora doutora Raquel. Então, convido agora, né, para iniciar esse momento formativo, a enfermeira Denil de Andrade, que é consultora em controle de infecção. Antes da Denilde, só da gente fazer o acordo aqui da apresentação, eu queria avisar, né, para os participantes, né, dessa live, que se caso tenham interesse na certificação, é importante fazer a inscrição no link que vai ser disponibilizado no chat. Foi disponibilizado no chat e nós vamos fazer essa atualização periodicamente durante até as 8 horas. Então, quem tiver interesse na certificação, é só fazer a inscrição no link que está disponibilizado no chat. É bem tranquilinho de fazer a inscrição. Qualquer dúvida que surgir, vocês podem colocar aqui, né, escrever a dúvida que tiver no chat, que a equipe vai estar monitorando e auxiliando aí nos questionamentos, certo? Adenilde, você se sente confortável da gente organizar, assim, cerca de 30 minutos, mais ou menos, para poder fazer uma apresentação, e depois a gente abre, assim, para um diálogo, para o esclarecimento de dúvidas. O que você acha, pode ser? Pode ser, perfeito. A gente não fica te interrompendo, assim, na sua apresentação, e quem tiver dúvidas, questionamentos, quiser compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade para colocar no chat, gente. Esse é um momento de interação, dialógico e de formação. Então, desejo aí uma boa noite a todos e um bom aprendizado, porque eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor esse momento. A Denilde, fica à vontade, tá? Obrigada. Estava lá no final. Ah, tá. Então, boa noite a todos. Quero agradecer, então, a Charlize, né, e toda a coordenação do projeto pelo convite. É uma honra estar dividindo aí um pouco dessas informações com vocês. E, como a Charlize falou, né, eu trabalho no controle de infecção. Eu sou a consultora técnica do EPIC, né, no Brasil, e a ideia nossa é conversar um pouco, basicamente, das medidas que provavelmente vocês já conheçam, mas é bom a gente relembrar, principalmente nesse momento, né, dessa pandemia, de uma situação nova, as melhores práticas, melhores diretrizes que nós podemos, então, desenvolver dentro das nossas instituições. Então, como a Charlize falou,
é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, né, e desenvolvido pelo Instituto Federal de Goiás, e como já falei para vocês, a minha apresentação, no final também tem o meu e-mail. Bom, o objetivo, né, quais são os objetivos da gente conversar hoje? Então, falar um pouquinho do histórico dos isolamentos, para a gente entender que desde muito tempo existe doenças transmissíveis, a cadeia epidemiológica de transmissão, principais práticas de controle, de prevenção e controle das IRAs baseada em evidência, entender um pouco o modo de transmissão, que é a melhor forma que a gente tem de fazer a prevenção, e quais são as recomendações para suspeita ou confirmação de caso de Covid, tanto da Anvisa, né, todas as recomendações brasileiras, também com uma interface no que o CDC recomenda. Eu vou pedir para vocês guardarem essa imagem para a gente falar no final da apresentação. Essa loucura toda, né, então, assim, quem é enfermeiro de controle de infecção, é enfermeiro, conhece bem isso, né? Passa no laboratório, pega um monte de cultura, vai para a sala fazer essa investigação e depois constrói gráficos naquela tabelinha de Excel. Não estou querendo dizer que quem é controlador de infecção é desorganizado, mas a gente fica assim, esse monte de papel, anota aqui, ficha ali, para depois a gente fazer um gráfico para apresentar numa reunião. Essa é a nossa vida aí de controlador de infecção, e principalmente essa questão de passar no laboratório, ter acesso às culturas para que a gente possa determinar os isolamentos. Então, eu vou passar rapidamente para vocês a respeito desse histórico do isolamento, né? Então, isso data de 1877, quando se pensava especificamente em doenças transmissíveis. Em 1900 começam os procedimentos assépticos e a segregação dos pacientes, propostas de cubículos em 1910. Em 1950, os hospitais gerais para internar doenças transmissíveis, né? Então, é mais ou menos quando começa o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? Os leprosários chamados na época, e ainda tudo muito baseado, se tem uma doença transmissível, a gente vai isolar, a gente vai segregar. Em 1970, começa, então, pelo CDC, a se falar das técnicas de isolamento em hospitais. Em 1975 é lançado, então, o primeiro documento, né, a respeito das medidas de precaução e isolamento, baseado praticamente nas portas de saída dos micro-organismos. Em 1983 sai o guia do CDC, né? E esse guia do CDC, até está escrito aí que ele dá uma liberdade, por quê? Porque ele começa, então, a classificar as formas de transmissão, né, de contato respiratório, gotícula, aerossol, pelo mecanismo de transmissão da doença. Então, a gente compreendendo esse mecanismo de transmissão, existe essa possibilidade de fazer o isolamento. Começa com as precauções universais, em 1985, com o advento do CDC. Depois, por conta disso, os cuidados, né, com sangue, secreção e fluidos corporais, com o uso de máscara, com o uso de luva de procedimento o tempo inteiro. E em 1998, tem o que a gente conhece hoje como precaução e isolamento do CDC, com uma revisão em 2007, né? Então, o que o CDC fez? Com esse guideline, né, com essas precauções baseadas em rota de transmissão, e com o advento das precauções padrão, né, na verdade não é um advento, né, com a recomendação, é possível, então, que a gente possa identificar o risco previamente e instituir o isolamento. Quais são os pontos importantes quando a gente pensa em isolamento? A gente tem que entender o modo de transmissão. Para quê? Para a gente entender por que a gente tem que isolar, quem deve saber que o paciente está isolado, porque é importante que nessa questão do isolamento, as pessoas que vão entrar em contato com esse paciente, a gente falando da comunidade hospitalar, ela conheça o sentido desse isolamento e as medidas que devem ser tomadas. Vou apresentar para vocês agora a cadeia epidemiológica das infecções, né? A cadeia epidemiológica, ela é uma cadeia que serve, né, que ela pode ser compreendida em qualquer situação de micro-organismos transmissíveis, ou bactérias, ou vírus, ou parasitas. Se a gente fosse aplicar, por exemplo, para dengue, a gente conseguiria fazer isso.
E o importante da gente conhecer a cadeia epidemiológica para quebrar esses elos, né? Então, a cadeia epidemiológica das doenças transmissíveis, basicamente, são o agente infeccioso com uma fonte, uma porta de saída, tem que ter uma forma de transmissão e uma porta de entrada, e um hospedeiro suscetível. Então, se a gente for quebrar os elos da cadeia epidemiológica, porque dessa forma você evita a transmissão das doenças, como que a gente deve pensar, né? Em relação aos agentes infecciosos, eu preciso identificar rapidamente, né? Identificar rapidamente o micro-organismo, né? E essa identificação, muitas vezes, é dificultada porque o controle de infecção não tem ferramentas, né? Não tem uma interface com o laboratório, não tem alertas que possam, então, identificar rapidamente esse micro-organismo. E aí, identificando esse agente, o tratamento antimicrobiano adequado e uma descontaminação seletiva, se for indicado, se a gente estivesse aqui pensando em cirurgias cardíacas, por exemplo. Mas, pensando na identificação rápida dos micro-organismos, a gente pode pensar de um mecanismo de identificação rápida do Covid-19, né? Não necessariamente a identificação rápida no laboratório, mas como o controle de infecção vai ter acesso a isso. A fonte, então, a gente precisa pensar no profissional de saúde, com boas condições de saúde, higiene pessoal. A fonte também pode ser uma limpeza ambiental, desinfecção, esterilização, preparo adequado dos medicamentos, isso tudo pode ser uma fonte, né, de micro-organismos. Quando a gente pensa, por exemplo, na transmissão do Covid, a gente pensa na importância da limpeza do ambiente. A porta de saída, como que se transmite isso? Então, como que a gente quebra o elo da cadeia, né? Se a porta de saída é uma forma que o micro-organismo tem, o agente infeccioso tem de conseguir um passaporte, né, de entrada para o paciente, então o que a gente tem que atentar? O uso adequado dos equipamentos de proteção individual, descarte adequado dos resíduos, principalmente pensando em acidente ocupacional, e a contenção e secreções a contenção das secreções e excreções, as feridas que não podem ser contidas, né? E conhecer a forma de transmissão. As formas de transmissão, basicamente, são contato, gotícula e aerossol. E como que a gente quebra a cadeia epidemiológica? O princípio de tudo é a higienização das mãos, um sistema especial de ventilação, se nós estivermos falando de micro-organismos aerossóis como tuberculose, precauções específicas, então eu vou fazer essa precaução específica a partir do micro-organismo que foi identificado, cuidado no preparo e transporte de alimentos e desinfecção e esterilização. Ainda uma forma de entrada, se a gente manter a higienização das mãos no contato com o paciente, observando os 5 momentos da Anvisa, do CDC, da OMS, técnicas assépticas para acessar medicamentos, acessos venosos, cuidado com feridos, cuidado com dispositivos invasivos. Nós vamos quebrar a cadeia epidemiológica, porque o micro-organismo não vai conseguir chegar no hospedeiro. E o hospedeiro suscetível, o que é importante a gente pensar? Eu preciso conhecer esse hospedeiro suscetível, eu preciso conhecer esse paciente, o status dele. Tratar a doença de base, tratando a doença de base, eu posso melhorar a resposta desse paciente a algum agravo, né? Reconhecer os pacientes de risco, então nós podemos aqui nesse momento pensar de uma forma de quebrar a cadeia, identificando rapidamente aquele paciente suspeito de Covid, né? E aí tomar medidas que são importantes para quebrar essa cadeia epidemiológica. Então, basicamente, é desta forma que a gente deve pensar, então, em quebrar a cadeia epidemiológica. E isso, pensando em precaução e isolamento, é fundamental. As principais práticas de prevenção e controle de infecção do CDC, né, com assistência segura, ela já fala em precaução padrão e frisa a importância da higienização das mãos e a limpeza do ambiente como uma prática segura. Medicação e injeção segura, né, para a gente pensar em diminuir o risco de transmissão de doenças hematogênicas, a avaliação do risco para uso de equipamentos de pessoal adequado,
Então, em que momento eu vou avaliar o risco? Em que momento eu vou utilizar um EPI, né, de uma forma adequada? Ainda falando dessas principais medidas, minimizar as exposições potenciais. Por exemplo, a higiene respiratória e a etiqueta da tosse. Isso é muito importante nesse momento, né? O uso das máscaras. Então, vocês vão ver mais para frente que uma das coisas que é recomendadas é justamente oferecer a máscara para um paciente que adentre um serviço de saúde, para um representante, para um vendedor, para qualquer indivíduo que adentre um serviço de saúde, independentemente dele ter ou não sintoma respiratório. O reprocessamento de materiais e o que chama atenção, né, para a gente discutir no nosso tema de hoje, é a precaução baseada no modo de transmissão, contato, gotícula aérea e aerossol. E essas estratégias para prevenir o controle de infecção, a gente pode ter as medidas gerais e as medidas específicas, e elas sempre vão envolver a higienização das mãos. Quando eu falo de medidas gerais, eu estou falando na vigilância, eu preciso conhecer o que habita no hospital, o que habita no meu serviço, quais são os micro-organismos, quais são as infecções prevalentes. Precaução padrão, né? Então, aquela precaução que vai ser instituída para qualquer paciente, independente do seu diagnóstico, e a precaução baseada na rota de transmissão. Então, isso são as medidas gerais. E todas essas medidas gerais é preciso acrescentar a higienização das mãos. Nessas medidas gerais, eu vou ter também as medidas específicas, infecção do trato urinário, respiratório, cirúrgico, né, corrente sanguínea. Então, eu não posso só olhar para uma infecção de corrente sanguínea. Eu preciso olhar também para as minhas medidas gerais, eu preciso atentar para a precaução padrão. Se eu estou olhando para as minhas infecções respiratórias, qual que é a rota de transmissão? Tem micro-organismo multiresistente envolvido? Então, elas se completam, na verdade, não é uma coisa isolada. E o controle de antimicrobiano, ele também como uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, como estratégia para prevenir as infecções. Esse slide aqui eu deixo para vocês, se vocês tiverem interesse de acessar, eu acho que é um artigo bastante interessante para a gente compreender a rota de transmissão, aqui falando especificamente da influenza, mas vocês vão ver no artigo que ele já fala do coronavírus, né, lá do SARS-CoV, de vírus sincicial respiratório, que também é um problema dentro do hospital em relação à transmissão. Então, isso é para lembrar o modo de transmissão do micro-organismo, que pode ser por precaução de contato, direto ou indireto, ou precaução por respiratória, gotícula ou aerossol. Então, vocês observem que o indivíduo doente, né, essa figurinha azul mais escura, ele tem uma capacidade de transmitir essa infecção por influenza a longas distâncias, né, mesmo que isso está muito relacionado com a questão da transmissão do vírus da influenza. E essa transmissão ocorre independente de sintomas, né? Logicamente que se o paciente tem uma carga viral importante, né, ele não tem uma boa resposta, ele pode ser um transmissor de maior grau, digamos assim, mas um paciente assintomático, lembrando que ele pode sim ser um transmissor de infecção. Ele tem uma infecção, vamos dizer assim, silenciosa, mas ele é capaz de transmitir. Por isso, mais uma vez, a importância não somente da gente fazer uma triagem de sintomática respiratória, mas a necessidade do uso da máscara, né, e da higienização das mãos. O Guia do Isolamento do CDC, né, de 1996, atualizado em 2007, como eu mostrei para vocês lá no histórico, né, ele fala muito da alta importância epidemiológica, né, pensando em bactérias multidroga resistente ou alta transmissibilidade. Então, isso que a gente tem que pensar. O que eu tenho de bactérias multiresistentes dentro do hospital? E o que é de alta transmissibilidade? E a gente já percebeu que o Covid é um agravo assim. E a partir daí, nós estamos autorizados a instituir as medidas empíricas. O que são medidas empíricas? São medidas que a gente institui em uma suspeita de doença de precaução respiratória, gotícula ou aerossol. Não podemos esquecer jamais que essas precauções, elas não podem deixar de ser aliadas às precauções padrão. Todos os pacientes
todos os serviços. Então, falando das precauções, o que é uma precaução padrão? Deve ser aplicada sempre que houver risco de contato com matéria orgânica de qualquer paciente, com ênfase aí no equipamento de proteção individual. Então, uma forma que eu desenvolvi para que as pessoas compreendam, os colegas, né, os profissionais de saúde compreendam muito bem o que é essa precaução de contato, é aquela historinha de assim, olha, eu vou hoje assistir uma aula, vou num curso, no anfiteatro deve ter um ar-condicionado geladíssimo, então eu vou colocar um casaquinho dentro da bolsa. Se, por acaso, esfriar, eu tenho um casaco. Da mesma forma, se chover, eu carrego uma sombrinha, fui lá fazer escova no cabelo, vou sair do salão com a sombrinha debaixo do braço, porque se molhar meu cabelo eu vou ficar muito chateada. Eu acho que isso é uma forma das pessoas entenderem o que é precaução padrão, é prevenção. Aí a gente, isso não fica muito bem compreendido, e daí a gente ouve aquela piadinha lá que rola pelo Facebook da vida. Depois que eu beijei e abracei o paciente, vem a CCH e coloca esse paciente em isolamento. Quer dizer, ainda como se a culpa, né, vamos dizer assim, a responsabilização da exposição fosse do profissional do controle de infecção. Não é para beijar e abraçar o paciente, né? É para tentar para as medidas de precaução padrão e tomar essa decisão previamente. Eu vou opcionar um acesso venoso, eu sou um expert no assunto, mas eu vou usar uma luva, né? Então, a precaução padrão é isso. Eu vou usar uma precaução preventivamente. Não significa que o risco vai acontecer, como eu dei o exemplo aí do guarda-chuva. Quando a gente pensa, então, em precaução padrão, tem essa importância, tá, de conter secreções, especialmente durante surtos sazonais de infecções virais do trato respiratório. Então, nesse momento do Covid, a gente tem que estar muito atento em relação às precauções padrão. Quando eu falo de precaução de contato, é aquela transmissão que vai ter contato direto com aquele micro-organismo, ou indireto pela mobília, por exemplo, né? E aí a gente tem que atentar para algumas coisas importantes. Ele sempre pensa em quarto privativo, se não for possível, uma corte. Cuidado com o ambiente, né? Isso é muito importante. Limpeza e desinfecção deve ser priorizada nesse momento. Em relação a esse contato que eu comentei com vocês, direto ou indireto, a gente tem que lembrar da nossa microbiota, né? A microbiota residente é aquela microbiota que faz parte da composição da nossa pele. Elas estão nas camadas mais profundas da pele e não tem uma importância na transmissão das infecções, porque elas estão aderidas fortemente à pele. Por isso que a gente chama de microbiota residente, como a gente tem em outras partes do nosso corpo. Quando eu penso na microbiota transitória, é mais ou menos o que acontece nessas mãozinhas, né? Uma mão limpa, uma mão suja, em contato com uma mão limpa, vai ser igual a duas mãos sujas. Por quê? Como essa microbiota, ela está fracamente grudada na palma da mão, ela vai, então, se carimbar na outra mão, na maçaneta da porta, no suporte de soro, no painel do ventilador, ou seja, esse contato indireto, ele pode ocorrer desta forma, né, como está aparecendo na figurinha, mas também a gente pode sair por aí carimbando diversas áreas dentro do serviço e, então, ocorrer a transmissão. A precaução por gotícula, ela vai acontecer, então, pela transmissão direta de tosse, espirro ou fala, né, pensando principalmente em doenças como meningite, rubéola, a própria influenza. Eu coloquei para vocês o Covid só para a gente poder discutir mais para frente, e pensando também que uma máscara cirúrgica é necessária, e sempre lembrando que tem que ter a precaução padrão. E quando a gente pensa em aerossol, eu penso em micro-organismos pequenos, menor que 5 micras. Então, eles têm a capacidade de ficar suspenso no ar, e aí essa aerolização, esse ressecamento dessas partículas, eles podem, então, trazer aí, carrear transmissão de infecção. Quando a gente pensa em tuberculose pulmonar ou laringe, sarampo, herpes, e o Covid, em algumas situações específicas que a gente vai comentar. Deixei para vocês aqui uma fotinha, está no site do CDC, a respeito da paramentação correta e da retirada correta da paramentação. É um momento extremamente crítico de contaminação. Vocês devem lembrar, há cerca de talvez 4, 5 anos atrás, no advento do ebola, né, que a gente se preparou para essa emergência em saúde pública e não chegou para a gente.
Uma das recomendações era que alguém ficasse fora da situação do atendimento, observando se o profissional de saúde estava se desparamentando adequadamente, porque existe aí um risco de contaminação nesse momento. Levando em consideração que é uma carga horária de trabalho muito pesada, a morte rondando aquele paciente o tempo inteiro, os profissionais desgastados, esse momento de retirada do equipamento, ele pode ter falhas, sim. E agora, falando especificamente das recomendações para a Covid, né? Então, tem as recomendações que são provisórias do controle de infecção, que está nos serviços de saúde do CDC, né? Essa atualização aqui eu fiz no dia 11 de abril, mas é provisória, porque como é uma doença nova, uma doença dinâmica, as modificações, elas podem acontecer, e a nota técnica da Anvisa. Então, as diretrizes, tanto do Brasil como do CDC, se a gente for olhar, elas são muito parecidas na forma que tem das recomendações. Medidas de prevenção e controle, minimize a chance de exposição, né? O CDC diz isso, minimize a chance de exposição. Como eu minimizo a chance de exposição? Então, se a gente olha lá no item 2 da Anvisa, precaução a ser adotada por todo o serviço de saúde durante a assistência. Então, eu vou minimizar a chance de exposição com a higienização das mãos, com a boa adesão às práticas de controle de infecção, como limpeza ambiental, o uso adequado de equipamento individual, mas o que mais que eu tenho que observar? A colocação do paciente. Então, eu preciso ter uma triagem adequada. E uma triagem adequada é que eu receba nas minhas mãos rapidamente os resultados de exame, para que eu possa manejar esses leitos, né? Então, eu vou ter pacientes com suspeitas, né? Pacientes respiratórios, né? Que acabou se chamando de gripário, e esses pacientes, eles têm que ser triados, eles têm influenza, eles têm adenovírus, eles têm Covid, enfim, precisa ter uma triagem rápida e direcionar esses pacientes de Covid, né, para uma corte, para um local exclusivo. E para isso eu preciso do quê, gente? Eu preciso de um resultado rápido. Se eu não tenho essa interface, se eu tenho que passar lá, como eu mostrei para vocês no primeiro slide, no laboratório, para pegar um monte de exame, para ficar olhando ali quem que é o paciente, às vezes o paciente tem borde alto e eu ainda não descobri o que aconteceu com ele. Eu tive a minha formação de controle de infecção muito sólida na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e tive o privilégio de ser dirigida pelo doutor Igor Mibissa. E ele sempre nos dizia, não adianta o melhor laboratório, mais tecnológico, mais bombástico, se o resultado do exame do paciente chega na missa de 7º dia. Então, a gente precisa ter essa agilidade, a gente precisa ter essa interface para que a gente rapidamente conheça esses micro-organismos e fala, então, em questão do isolamento. Vocês observem também que no item 4, o CDC fala de adotar precaução ao utilizar procedimento de geração de aerossóis, né? E esses procedimentos de geração de aerossóis, eles estão baseados em situações onde aumenta o risco de transmissão do COVID. Então, toda situação que tem risco de aerolização, que seja uma intubação orotraqueal ou uma nebulização, esse profissional ele precisa, então, utilizar uma máscara N95. Procedimento de produtos de saúde, limpeza, desinfecção e processamento de roupas não muda em relação ao Covid, os produtos utilizados, eles são eficazes. Vale lembrar que o ideal é que nós tivéssemos dentro do nosso serviço um produto 2 em 1, que fizesse a limpeza e desinfecção no mesmo momento, para que a gente garantisse que ela realmente pudesse ser desenvolvida. No item 9 da Anvisa, fala das medidas administrativas e de controle. Não tem como eu fazer um controle de micro-organismo, de precaução padrão, sem medidas administrativas, que são o quê, gente? Eu preciso ter insumo, eu preciso ter quarto, eu preciso ter possibilidade de gerenciamento de leito, precisa ter equipamento de proteção individual e pessoas. Controle do ambiente, né? Então, se eu preciso acomodar esse paciente da melhor forma possível, ainda que falando do lado direito, né, do CDC, gerenciar o acesso e movimento dos visitantes dentro do serviço de saúde,
Então, era isso que eu queria dizer para vocês naquele momento. Não basta só eu colocar o termômetro e ver se ele tosse. Ele pode ser um portador assintomático, eu preciso oferecer para ele a luva, a máscara, que ele permaneça o tempo inteiro utilizando essa máscara. E é importante também treinar e educar os profissionais de saúde. Não adianta a gente pensar que todo mundo sabe. A gente tem que treinar, retreinar e retreinar. Esse é o nosso papel. Então, as recomendações, minimizar a chance de transmissão, então, reduzir o risco nas instalações de serviço de saúde, isolando rapidamente pacientes sintomáticos e proteger os profissionais de saúde, pensando, então, na utilização e na disponibilização dos equipamentos de proteção individual adequado. Em relação às recomendações, como eu comentei com vocês, da aerolização, então, essas são as situações onde é obrigatório a utilização da máscara N95, porque existe um risco de aerolização. Os EPIs recomendados, então, né, eu deixo aqui para vocês, inclui aí o Face Shield para procedimentos de aerossol, porque alguma parte do rosto ele pode ficar descoberta, então se a gente não estiver usando aquele óculos que cobre todo o resto da face, é interessante utilizar, e vocês observem que pela recomendação do CDC, até gorro é necessário que a gente use. Uma coisa que vale a pena lembrar é que a proteção, né, o equipamento, o respirador particulado, que a gente chama de N95, né, a máscara realmente é um respirador, ele tem um filtro, né, que ele retém as partículas. A gente tem que pensar, gente, que esse respirador, ele não pode ser usado com uma máscara cirúrgica por cima. Isso não tem nenhum embasamento científico. A pessoa, o professor, ele tem que usar apenas o respirador. Nem por baixo da máscara, o respirador por cima, com aquela história de, eu não tenho medo, eu vou pegar o do colega, e nem por cima, né? A gente tem que lembrar que toda vez que toca a face, as mãos têm que estar higienizadas. Então, quando eu vou tirar o óculos e o protetor ocular, o face shield, as minhas mãos têm que ser higienizadas previamente. Então, em relação às medidas de controle, a gente tem que pensar em relação aos isolamentos na vigilância epidemiológica, eu preciso conhecer a minha microbiota, como que as pessoas adoecem dentro do serviço que eu estou pensando, que eu estou trabalhando, olhar a saúde ocupacional desses profissionais, a gente sabe que tem muitos profissionais afastados, né, quando a gente está falando de saúde ocupacional em precaução de contato, com ênfase no Covid, mas a gente tem que pensar também nas doenças de transmissão hematogênicas, educação continuada, revisando as rotinas, e o que a gente precisa muito nesse momento é revisão de rotinas e adequação das normas, e a saúde ocupacional. É fundamental que haja um trabalho integrado com apoio administrativo. E a gente tem que pensar nos processos, né? Eu preciso ter indicadores não só de resultado, mas eu preciso ter indicador de estrutura, eu preciso ter indicador de processo. Se eu peço para as pessoas higienizarem as mãos, eu preciso dar condições, tem que ter estrutura para isso. E se eu quero que as pessoas aderem muito bem a uma prática de prevenção de controle de infecção, voltada em bactérias multiresistentes, isolamento, em Covid, eu tenho que ter um processo definido para isso. E aí, com esses indicadores na mão, eu vou reconhecer o problema. Então, qual grande é a minha questão de bactéria multiresistente dentro do hospital, a quantidade de pacientes que eu tenho, que eu preciso isolar do Covid, eu vou determinar as minhas medidas de controle e vou dar continuidade a essa vigilância para que eu sempre conheça qual é o perfil epidemiológico e microbiológico da minha instituição. Para eu fazer isso, né, para eu fazer essa vigilância, eu preciso de pistas que geralmente eu busco no prontuário do paciente. Vou saber do diagnóstico admissional, para saber se ele já chegou no hospital com aquela infecção, precauções, prescrições, evoluções. Quero saber dos procedimentos invasivos, eu tenho lá a minha planilha, que eu coloco a data que tiro, que passou a sonda, a data do catéter, para que eu todo dia vá lá lembrar que tem que tirar. Vou ver febre, se isso está associado a um evento novo, a um evento infeccioso novo, ao micro-organismo isolado, ao antimicrobiano que foi associado, a data da internação, reinternação e transferência, sempre para a gente fazer o diagnóstico se aquele evento infeccioso é realmente uma infecção, uma IRAS, né? Resultados de exames microbiológicos e laudos de exames de diagnóstico e imagem. Então, o resultado de exames microbiológicos, ele vai servir muito para terapia, para mudança de conduta, para coach. Eu preciso ter essa interface, eu preciso ter essa facilidade
para que, ao invés do meu trabalho ser como no primeiro slide, aquele monte de papel que eu tenho que olhar e procurar, eu possa ter condições de trabalhar num ambiente que eu possa ter um café, uma água, né? Um acesso a uma ferramenta que me permita avaliar todos esses itens que nós comentamos de uma forma full time. Então, na verdade, eram essas as informações que eu queria passar para vocês, que certamente vocês já têm conhecimento, mas é sempre importante a gente relembrar, e fico aí, então, à disposição de vocês para eventuais perguntas, aí para um bate-papo com a Charlize. Muito obrigada. Adenilde, primeiramente quero parabenizar pela sua apresentação. A sua fala é uma fala muito tranquila, sabe? Muito didática, assim, muito bom de ouvir, sabe? Gostei bastante. Parabéns, viu? E nós já temos aqui alguns questionamentos. Vamos começar aqui. Vamos começar, mas muito obrigada, viu? Deixaram muito à vontade. Obrigada. Foi ótimo. A primeira questão aqui para a gente dialogar, Denilde, como identificar precocemente o indivíduo já internado que apresenta sinais e sintomas que exigem isolamento? E complementando a pergunta da professora Thais, como garantir a segurança dos outros indivíduos que compartilham a mesma enfermaria, por exemplo? Então, quando você já tem uma situação de um paciente internado, né, a gente sempre deve pensar nas precauções padrão. Né? Então, se eu, como profissional, eu adotei as precauções padrão, eu não me expus a nenhuma secreção desse paciente, porque eu usei luva quando precisei, por exemplo, uma aspiração traqueal, estou com máscara, independente do diagnóstico do paciente. Agora, quando esse paciente está numa enfermaria, com outros pacientes, e fez um diagnóstico, eu acredito que a pergunta da professora Thais seja em relação a doença de transmissão respiratória, né? Então, depende muito do tipo de infecção respiratória que esse paciente tem. Na verdade, ele tem que ser colocado rapidamente no quarto, né, privativo, e os outros pacientes monitorados a depender da infecção. Por exemplo, se a gente está pensando, se esse paciente foi feito um diagnóstico de tuberculose, é importante que esses pacientes que ficaram no quarto dele façam uma triagem, né? Se a gente está pensando numa transmissão de varicela e tem criança, precisa fazer uma corte baseada em vacina, em doença prévia. E se a gente está pensando em Covid, né, é importante que esses indivíduos que estão no quarto, vamos imaginar que seja uma enfermaria com 4 pessoas, você isolou no quarto privativo o indivíduo sabidamente doente, os outros pacientes, os outros 3 pacientes, eles vão ter que fazer uma corte, né, levando em consideração a transmissão do Covid, considerado uma medida de segurança até 14 dias, esses pacientes, eles precisam ficar numa corte, né, durante esse período, para saber se eles desenvolveram ou não a doença. Se eles apresentarem sinais e sintomas, é recomendado, então, fazer a pesquisa. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta. Não sei a professora Thais, mas eu me sinto contemplada com a resposta. Qualquer coisa, você manifesta aí, professora. Vamos para o próximo questionamento aqui. Qualquer coisa, a equipe aí de logística vai dando um suporte se eu não me perder aqui. Em relação à higienização das mãos, que você fez uma fala muito importante sobre ela. Sabemos que a higienização das mãos é a forma mais barata e uma das mais eficazes na prevenção, né, da infecção hospitalar. Porém, ainda é um desafio no que refere-se à adesão, né, dessa prática. Como podemos aumentar a manutenção dessa adesão de higienização das mãos? Bom, vale lembrar, né, que a gente tinha até 2000 para trás apenas a água e sabão como uma medida, né, para a higienização das mãos, e aí se sabe hoje que isso é insuficiente por conta do tempo que o profissional de saúde tem. Então, eu acho que a primeira coisa, Charlize, que eu iria pensar era na estrutura, né? Eu preciso cumprir o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de deixar no ponto de cuidado do paciente um produto alcoólico. Então,
Então, esse seria o primeiro momento, disponibilizar o produto. Quando a gente pensa em higiene de mãos, a gente sempre pensa em estratégia multimodal, né? O que é uma estratégia multimodal? É quando eu desenvolvo diversas diretrizes, diversos procedimentos, mudanças de atitudes relacionados àquele evento. Então, eu tenho que pensar na estrutura, né? Eu tenho que oferecer um produto alcoólico de boa qualidade, tem que aumentar aí a minha capacidade de treinamento, fazer auditorias, né, de processos para saber, de auditoria de higiene de mãos para saber quais são os profissionais menos aderentes, porque um grande problema que a gente tem é com números, né, com indicador de resultado. Então, a minha taxa, vamos imaginar assim, né, a minha taxa de adesão à higiene de mãos do hospital é muito ruim, eu tenho uma taxa de adesão de 40%. Mas se eu for olhar quem são esses 40%, eu posso descobrir, por exemplo, que eu tenho uma taxa ruim, não estou falando de nenhuma profissão especial, mas eu tenho uma taxa ruim, por exemplo, na fisioterapeuta, ou no médico que visita a UTI. Se eu for focar tudo no médico, o médico que é da UTI, ele adere muito bem, o visitante não. Então, eu preciso saber disso também, e uma das coisas que a ciência, a literatura tem nos mostrado que os nossos hospitais brasileiros, inclusive, foram premiados, alguns hospitais nossos, por conta disso. É um time de higiene de mãos, né? Esse time, ele pode ter diversos nomes, mas o que significa isso? Um grupo de pessoas, né? Principalmente pessoas que têm uma característica de positivo deviance, que é aquelas pessoas que têm, por si só, o dom de estimular outras pessoas. E esse grupo, esse time de higiene de mãos, trabalhar em relação a isso. Em capacitação, revisão de estrutura, em auditorias e, principalmente, o feedback. Porque, às vezes, a gente introduz tudo isso, treina, percebe que melhorou a adesão, mas não dá o retorno. Aí o profissional fica frustrado, porque ele não sabe o tal qual o esforço que ele fez realmente teve uma resposta positiva. Mas é um desafio, né? Os melhores estudos não conseguem 60% de adesão em higiene de mãos dos melhores serviços. É muito triste isso. Pensando que Samuel Vaz começou essa história lá em 1800, né? Eu fico pensando, Denilde, que eu acredito que em relação a essa pandemia, eu acho que a prática correta de higienização das mãos, eu acho que é um grande legado, sabe? Que lógico, nós, como profissionais de saúde, assim, tem muitos investimentos em relação a isso desde o princípio, mas acho que é um grande legado que vai ficar, sabe? Essa questão da prática correta, né? Da higienização das mãos. Então. E você falou uma coisa bem importante, né? A prática correta. Quando você faz auditoria, às vezes a pessoa só teve a intenção, né? Ele foi lá no dispensador, jogou o álcool na mão, deu ali uma passadinha, não fez a técnica, né? Não fez a técnica adequada. Então, isso é muito importante. Não só a intenção, mas, como você falou, a adesão à prática correta. Isso realmente vai ser um legado. Vamos lá, nós temos mais duas perguntas. Só um minutinho aqui. E agora é de uma enfermeira especialista, hein? Que é a professora Ingrid, na área de infectologia. Das práticas de prevenção e controle de infecções que foi mencionada, quais você acredita, Denilde, será mais desafiadora, assim, nos serviços hospitalares, ainda pensando na sua experiência, né, nesse contexto? Eu acho que é a adesão à precaução padrão. A gente não observa isso. Ou o profissional ele chega no hospital, ele calça uma luva e nunca mais ele tira, né, porque ele acha que ele está protegido, ou ele não utiliza a prática de precaução padrão na forma adequada. Eu acho que esse é o maior desafio, porque se nós incorporarmos na nossa prática do dia a dia a precaução padrão, as outras precauções, elas vão ser automaticamente introduzidas na nossa prática. Então, quando o profissional de saúde entender que a prática que a adesão à precaução padrão é a principal medida de prevenção para ele, como pessoa, como profissional, a gente conseguiria, então, melhor adesão de higiene de mãos, o uso adequado da máscara, né? Então, eu acho que o grande desafio são as precauções padrão. Contemplada, professora Ingrid, também me sinto contemplada. Qualquer coisa, vocês vão compartilhando aqui no chat, viu? Até reforçar que a professora Liriane também se sentiu contemplada com a resposta anterior da adesão da prática de higienização de mãos. E vamos aqui para o próximo questionamento.
Tá. Você considera, Denilde, que equívocos, você falou da paramentação e desparamentação, né? Você considera que equívocos na colocação e retirada dos itens de paramentação são determinantes para a contaminação do profissional que realiza o cuidado de pacientes com a Covid-19? Eu acredito, viu? A gente tem percebido isso na prática, né? Antes da questão do Covid, a forma displicente, por exemplo, do uso de um avental, né? Que às vezes coloca o ombro todo de fora, o professor não entende que aquele avental é uma proteção. E a questão, assim, que é muito importante e que às vezes isso não fica muito bem enfatizado, é o momento de tirar a luva e de tirar a proteção facial. Então, isso é um momento muito, digamos assim, de muita fragilidade. A gente tem que pensar o que é o mais contaminado, né? O que é o mais. Qual foi a parte que eu mais toquei? Foi as mãos. Então, muitas vezes, o profissional, ele retira a luva e ele já vai retirar a paramentação da face. Não ficou incutido a necessidade da higienização das mãos antes de tocar na face, né, para retirar a máscara e o óculos. Então, eu acho que isso é um risco grande, a forma que tira a máscara, né, sem tocar na frente, mas principalmente fazer isso sem uma adequada higienização das mãos. Eu acho que isso é um risco bastante vulnerável que nós já sabíamos que acontecia antes do advento do Covid. Ótimo. E, logicamente, a higienização das mãos, né? A falta da higienização das mãos. Sim, eu acho que você fez um comentário na sua fala, né, que muitos profissionais da saúde estão adoecendo, né, estão se contaminando justamente nesse momento, né, principalmente de desparamentação, porque ali já, assim, se perde um cuidado devido ao estresse, ao desgaste, né, então já se perde o cuidado, já se perde a atenção nesse ato de desparamentar, e é o momento oportuno, né, para que aconteça essa contaminação. Então, eu acho que só a paramentação e desparamentação já é uma live aqui, né, Denilde? É uma live, é uma live. Nós temos aqui um questionamento do professor Geraldo também. A professora vislumbra alguma forma de inserir uma cultura da higienização ao longo da vida como hábito a ser desenvolvido desde a infância? Ainda que abordássemos a importância dessa cultura por meio da educação formal. Olha, professor Geraldo, o senhor falou uma coisa que é fundamental. Mudar o adulto, né, educar o adulto é muito difícil, né? Ele precisa realmente estar muito consciente que aquilo realmente importa, né? Quando a gente vai olhar nos estudos, na própria experiência de trabalho, os momentos de melhor adesão, geralmente é depois que toca o paciente, né? Porque é aquele momento 5 lá, dos 5 momentos, porque ele pensa nele para ele não se contaminar. Isso é muito perverso, né? Porque, na verdade, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que pensar no conjunto. Então, se existisse como o senhor colocou, isso seria o ideal, que é uma formação, na formação formal mesmo, a criança aprendesse, isso fosse discutido como uma medida básica de prevenção de doenças, não somente dentro do hospital, mas também fora do hospital, né? Fora, na nossa vida, na nossa prática do dia a dia. Agora a gente chega da rua, vai correndo lavar a mão, mas a gente não tinha essa prática. Ia comprar um sapato e depois ia comer um lanche com a mão, né? Então, as mãos nunca foram vistas, tanto da população em geral como das pessoas que trabalham, com esse vínculo. Parecia que fazia parte da obrigação de trabalho. Então, eu acho que o grande desafio é isso, que a gente consiga colocar na educação formal a importância do cuidado, né, com as mãos, da lavagem e da higienização, para que isso seja incorporado no indivíduo, e não somente no profissional de saúde. É um processo de formação, né? Essa sensibilização, de fato, da higienização correta, da importância, né? Nós temos até algumas atividades, só compartilhando, Denil, nós temos até alguns projetos, algumas atividades no campus Goiânia Oeste, que até envolvem essa questão de
de sensibilização da higienização das mãos, com os adolescentes, né, com os estudantes do campus. Nós temos até uma caixa que tem uma luz, não sei se você já viu essas caixas que faz a luz. Então, a gente, né, já tem pesquisa, inclusive tem artigo publicado em relação a esse projeto, onde a gente verifica, né, se a pessoa faz a higienização das mãos e depois vai ali dentro da caixa, né, e consegue ver pela luz negra as falhas, né, que ficaram ali da higienização. E depois faz o teste, né, onde a gente explica como é que é a higienização correta das mãos, os passos, a pessoa faz, né, e depois verifica novamente. Então, e nós vimos que é uma ideia, né, esse projeto no sentido formativo. Então, ali, né, adolescentes, né, têm contato com a importância dessa prática, levam para casa e assim vai, né, expandindo isso, expandindo ali servidores também, não tinha esse conhecimento, igual você falou, nossa, trazer essa formação para o indivíduo adulto, né, e mais contextual em relação ao profissional de saúde, é muito importante, né, eu me senti, assim, também contemplada com o questionamento do professor Geraldo. Acho que isso teria que ser uma educação formal, assim, desde a infância mesmo, né? Nós temos que pensar em estratégias que chegam, né, até essa população. E parabéns aí pelo teu projeto, né? Isso é muito importante, envolver pessoas de informação. Essas pessoas, elas vão contagiando positivamente outras, né? É muito bacana. E ver que a contaminação existe, né? Está ali na mão, ela consegue perceber que é real, né? Porque se a gente olhar para as mãos agora, elas estão aparentemente limpas, né? Então, as pessoas, às vezes, ficam um pouco descrentes. Isso, exatamente. É incrível quando depois que eles vão, mas eu acabei de higienizar, acabei de lavar as mãos, aí vê, né, debaixo de um adorno, de um anel, ou embaixo das unhas, ou o punho que ali não foi higienizado. Então, esse projeto da equipe docente, né, de enfermagem lá do Goiânia Oeste, vem trabalhado, né, com essa proposta de sensibilização. E com algumas instituições parceiras também de estágio, como o Hospital Geral de Goiânia. Então, só para compartilhar aí com vocês. Acho que nós já estamos caminhando aqui para o final, só reforçar, pessoal que está participando, quem tiver interesse, gente, no certificado, por favor, façam as inscrições, faça a sua inscrição no link que é disponibilizado aqui no chat, pedir para o Diego reforçar aqui novamente, que nós já estamos caminhando para a finalização da atividade. Faça a confirmação por e-mail, viu? Fez inscrição, vá na caixa de e-mail que foi cadastrado e verifica se está tudo ok com a sua inscrição. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós já estamos finalizando, é a hora. Aproveitar a Denilde aqui, ó. É a hora. Desde já vou fazendo alguns agradecimentos. Se não tiver mais nenhum comentário, nenhuma dúvida. Denilde, muito obrigada aí pela sua fala, por você trazer um pouco da sua experiência, desse assunto que é tão importante. Eu acho que, assim, é o assunto do ano, da próxima década, assim, de muito tempo, a gente conhecer, de fato, essas diretrizes e esses protocolos, né, de prevenção e controle. Então, é muito importante. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeada de ter tido a oportunidade de ouvir você nesse momento, tá? Seja bem-vinda a esse projeto. Tenho certeza que nós vamos ter vários outros momentos como esse. Então, só tenho que agradecer. Algum colega, a gente quer fazer algum comentário? Agradecer o convite, Charlize, foi muito bom, né? A forma que vocês conduziram, né? As ideias, as sugestões, eu me senti realmente muito bem acolhida e lisonjeada também pelo convite, né? É sempre uma oportunidade de aprendizado. Então, esperamos nos encontrar em outros momentos. Ok. Então, pessoal, já vamos finalizar a atividade. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, a equipe gestora desse projeto, eu, professora Raquel, professor Geraldo, coordenador geral, professor Fábio, professora Graças, e nós estamos aí no quarto evento, essa é a quarta live, com programação aí prevista a cada 15 dias, nós vamos trazer aí assuntos que são pertinentes tanto às IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência e saúde, como também nesse contexto geral. Então, desejo uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom final de semana, viu? E obrigado pela participação de
todos. Obrigada, bom final de semana.